mediação e a cultura de paz são os temas do Saber Direito desta semana. Entenda como funcionam a resolução adequada de disputas e a mediação de conflitos. As aulas são com a professora Ludmila Stigert. Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa última aula do curso de mediação dentro da perspectiva do Código de Processo Civil. Comigo, professora Ludmila Stigert, que vim nessa aula de hoje conversar com vocês sobre a transdisciplinariedade da mediação. É muito interessante pensarmos na transdisciplinariedade porque ela nos leva a passearmos pela pela inter e pela transdisciplinariedade. É muito interessante quando pensamos nessas questões do que é inter, do que é multi, do que é inter, do que é trans. Eu não sei se você aí de casa está dando para ler, mas não se preocupe, porque eu vou falar um pouquinho. Mas eu queria que vocês olhassem essas três figuras aqui. Quando eu falo, numa disciplina multidisciplinar, eu estou falando que existem várias disciplinas que estão alocadas lado a lado, mas que não existe correlações entre elas. Olha, multidisciplinares, as disciplinas estão lado a lado, mas sem o estabelecimento de relações. Então, isso é uma multidisciplinaridade. Em contrapartida, quando eu trabalho a interdisciplinaridade, eu estou trabalhando, vocês estão vendo aqui, olha, 4 quadrinhos. E aí vocês veem que existe o quê? Várias disciplinas e que há uma justaposição, ou mesmo uma complementaridade sistêmica entre os seus elementos disciplinares. Olha só, aqui no multi eu tenho as disciplinas sem as relações correspondentes. No inter, eu já tenho uma justaposição ou até mesmo uma complementaridade para a gente chegar no transdisciplinar. No transdisciplinar, eu já avanço, eu já passei do multi, do inter e agora eu estou no transdisciplinar, porque essa etapa é uma etapa avançada e é relativamente à interdisciplinariedade. O que muda do inter para o trans? O que vai mudar é justamente um maior grau de interação e o que eu gosto muito são as construções das redes que se estabelecem entre os elementos. E essas redes vão fazendo o quê? Trocas, interações, acoplamentos entre os elementos, formando então uma rede. Aí você pode me perguntar, Lud, mas por que você trouxe esse slide de multi, inter e transdisciplinariedade? Porque eu disse para vocês no início que a nossa aula de hoje é sobre a transdisciplinariedade da mediação. É muito importante percebermos a mediação, como eu disse outrora para vocês, enquanto um método, enquanto um procedimento, enquanto uma arte. E em se apresentando dessa forma, a mediação se apresenta tanto de forma interdisciplinar quanto de forma transdisciplinar. A mediação é um sistema de saber e de ação que bebe de sistemas outros, que bebe de conhecimento da antropologia, da sociologia, da filosofia, da psicologia, da psicanálise, de modo a se constituir enquanto um sistema interdisciplinar que passa a ser transdisciplinar na medida em que vão existindo acoplamentos estruturais. Lud, peraí, está complicando, eu nunca ouvi essa expressão acoplamento estrutural. Se você nunca ouviu, eu vou te falar de onde que eu estou tirando. Eu estou tirando essa expressão acoplamento estrutural da teoria de Niklas Luhmann, teoria dos sistemas. Então, o Luhmann, dentro da teoria dos sistemas, ele vai contemplar que em sistemas abertos, em sistemas abertos que são autopoéticos. O que são autopoéticos? Esses sistemas que se autorreproduzem, que vão se duplicando e se reproduzindo automaticamente, sozinhos. Esses sistemas abertos,
eles vão por meio de irritações, ou seja, um elemento vai irritando o outro elemento e aí eles se formam, eles vão, através dessas irritações, geram acoplamentos estruturais. Então, esses acoplamentos vão acontecer em sistemas abertos, onde eu tenho a independência dos elementos, mas da mesma forma que eu tenho a independência, eles se irritam e se acoplam. E aí eu começo a formar uma rede. E quando eu trabalho essa rede, eu chego na questão do transdisciplinar. Então, a mediação, ela é transdisciplinar, uma vez que ela se retroalimenta com princípios de outras áreas de saber e de ação. E isso é lindo, porque faz dela uma ciência única. Uma ciência até então não muito estudada, que precisa ser desvelada para os operadores do direito, que precisa ser desmistificada, porque muitas pessoas não a conhecem e não chegam perto para ver das possibilidades que a mediação oferece para as pessoas, para o conflito, para os advogados, para o sistema do direito como um todo e para o sistema das pessoas também. Então é muito importante que quando nós passarmos agora, põe por gentileza aquele segundo slide, a analisar a perspectiva da transdisciplinaridade da mediação, que nós possamos compreendê-la nessa essência. É muito, muito, muito importante reconhecer que práticas, princípios, né, da psicanálise, da programação neurolinguística integram a mediação. Existe uma questão muito importante que eu queria que você refletisse comigo. Olha só, a mediação, ela não está no âmbito da filosofia da consciência. A mediação está no âmbito da filosofia da linguagem. Em Assíncia Locano, a mediação trabalha basicamente com a linguisticidade do ser. E quando eu estou trazendo para vocês a linguisticidade do ser, eu estou falando das interações, das trocas que vão acontecer nos sistemas abertos, né, de Niklas Luhmann, na teoria do sistema de Luhmann. Mas, em contrapartida, a mediação também, ela encaixa na teoria do discurso de Jürgen Habermas, dentro do direito da democracia entre faticidade e validade das normas jurídicas. Sabe por que ela se aloca também aqui dentro da teoria do discurso? Habermas vai nos falar que a gênese democrática das leis vai acontecer quando nós abrirmos os discursos públicos de tomada de decisão a todos os envolvidos. E o que a mediação faz, meus alunos? A mediação faz isso, a mediação abre os discursos para a construção da norma. Então, a gênese normativa vai acontecer como? Quando nós abrimos para as partes construírem a norma para aquele caso concreto que eles envolvem. Lembra de Hans Kelsen, de construtivismo, de hierarquia, de normativismo kelseniano? Pois é, nós já superamos Kelsen e agora nós estamos trabalhando a gênese democrática das leis através da emancipação do sujeito constitucional. Então, olha que interessante, a mediação, ela vai passar tanto pela teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, quanto pela teoria do discurso de Jürgen Habermas. Então, ela é muito interessante, porque a mediação ela vai descortinar e desconstruir muito daquilo que aprendemos enquanto a estruturação fundamental de um processo. A mediação se estrutura numa base humanista, numa base humanitária. E aí eu cito novamente Luiz Alberto Vará para vocês. Nós precisamos trabalhar com uma ética da alteridade, com uma ética do discurso, na circularidade da comunicação. Isso é necessário para que exista uma democracia. Isso é necessário para que possamos falar em soberania popular. Gente, eu nunca vi de uma forma tão real e efetiva na minha construção profissional a realização do princípio democrático tão forte como eu vejo na mediação. Coincidentemente, no meu mestrado, eu trabalhei Habermas enquanto meu referencial teórico,
Mas passaram-se alguns anos e eu comecei os meus estudos em mediação em 2013 e foi quando eu comecei a trabalhar, a estudar, viver e aplicar que eu pude perceber em cada sessão de mediação que aquilo ali era democracia. Quando eu empoderava os sujeitos, quando eu abria os canais de comunicação, quando eu permitia a ida e vinda, a construção de significados, quando eu comecei a trabalhar a chamada intersubjetividade entre os sujeitos envolvidos no conflito, eu pude vivenciar a democracia procedimental, que há uns anos atrás eu havia estudado no meu mestrado. Então, olha que interessante, a mediação é uma oportunidade para que possamos humanizar o processo da gênese democrática das leis. Porque quando eu estou ali construindo uma decisão, eu estou construindo uma norma jurídica. E quem é o titular dessa norma jurídica? Os envolvidos na mediação. E isso é maravilhoso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou legitimando os sujeitos constitucionais, eu estou chamando a sociedade civil, eu estou aplicando o princípio da democracia, o princípio do discurso. Então, a mediação, ela caminha, ela faz, né? Ela bebe ali da teoria dos sistemas abertos, dos acoplamentos estruturais, da criação das redes, mas ao mesmo tempo ela se retroalimenta através da teoria do discurso, através da linguisticidade, da co-construção de saberes, com compartilhamento de significados linguísticos. E isso é maravilhoso, isso é lindo, mas a pessoa precisa viver a mediação para ela ver, talvez para vocês compreenderem um pouquinho disso que eu estou trazendo para vocês na aula de hoje. É muito importante que vocês vejam essa disciplina autônoma, né, em relação às outras, mas que se perfaz nessa complementaridade de diversos sistemas de saber e de ação. Isso traz riqueza, isso traz humanidade, isso traz resgate, isso materializa os direitos fundamentais. Isso é uma materialização dos direitos das garantias fundamentais procedimentais na minha perspectiva de docente. E como nós vamos trabalhar isso, pessoal, dentro da questão do mediador de conflitos? Como deve ser, então, né, ou melhor dizendo, não como deve ser, mas quais habilidades e quais competências o mediador de conflitos precisa ter para bem executar o seu ofício, usando aqui da expressão varatiana do ofício do mediador? O que vocês acham? Pensem aí nas habilidades e nas competências que o mediador de conflitos precisa ter para bem desempenhar o seu ofício. E aí eu quero trabalhar com vocês alguma dessas habilidades e dessas competências. Você anima? Se você animar, vem comigo e vamos começar a trabalhar cada uma delas. Tomem nota. Um mediador de conflitos, dentro desse processo complexo, intersubjetivo e compartilhado no qual ele se insere, ele precisa ter competência cognitiva quanto ao conflito. O que significa competência cognitiva quanto ao conflito? Significa que o mediador, ele precisa estar inserido dentro da perspectiva da moderna teoria dos conflitos. Aquela que eu trouxe na segunda aula para vocês, defendida por Morton Deutsch, sobre o que? Os conflitos são oportunidades, os conflitos são naturalizados, os conflitos sempre vão existir. Então, o mediador, ele precisa naturalizar o conflito, ele precisa passar pela perspectiva do conflito, não de uma maneira assim, oh meu Deus, que situação é essa? Mais um conflito? Não. Oh meu Deus, mais uma situação, mais um conflito, mais um desafio que se abre à minha historicidade para administrar enquanto um gestor de conflitos. Então, nós precisamos naturalizar, sabe? É importante que aprendamos a lidar com o conflito, inclusive de forma sistêmica, integrada e plural. Porque nós precisamos, né, fazer com que essa perspectiva nossa contamine as pessoas no sentido positivo de contaminação, ok? No sentido de inspirar os envolvidos a perspectiva de que
nós podemos encarar os conflitos de formas distintas. E não quer dizer que eu estou certo e que o outro está errado, mas simplesmente o quê? Simplesmente que os envolvidos no conflito vão perceber de maneiras distintas. E isso sempre vai acontecer. Então, eu, enquanto mediadora, eu preciso ter essa habilidade cognitiva quanto ao conflito. A minha percepção do conflito precisa adentrar na seara sociológica daquele conflito. E sabe como que eu chego? Quando eu faço duas perguntinhas. O que aconteceu? Como aconteceu? Onde você estava? Qual era o seu papel? Qual era o seu personagem? Porque, na verdade, os conflitos são co-construídos. E nós precisamos trabalhar na mediação de conflitos com a responsabilização, com a responsabilidade ética dos envolvidos. E para isso, nós precisamos empoderar as pessoas. Nós precisamos mostrar para elas que o conflito sempre vai acontecer. E que não tem problema de estar em conflito, ela só faz parte de mais uma pessoa que vivencia um conflito que desafia a sua historicidade, ok? Então, essa habilidade cognitiva quanto ao conflito, eu posso utilizar de elementos, por exemplo, de PNL, eu posso utilizar de elementos psicanalíticos. Vocês estão vendo como que vai formando essa transdisciplinaridade na formação até mesmo do mediador de conflitos? Espero que esteja sendo claro para vocês, tá bom? Quero falar com vocês agora sobre a habilidade emocional que o mediador precisa ter. E para a gente falar da habilidade emocional do mediador, nós precisamos nos atentar de que o mediador é um ser humano, de carne e osso, que sente, que vive, que sofre, que chora, que tem dores físicas e na alma, mas para que a gente possa bem conduzir uma mediação de conflitos, é necessário que as nossas dores, que as nossas angústias tenham sido tratadas e administradas, ou que estejam em tratamento e em processo de administração. E se eu não tratar, se eu não der conta de arrumar a minha casa, como que eu me ponho no meio da dor do outro para facilitar o processo de gestão daquele conflito? Fica difícil, não é verdade? Então, as competências emocionais, eu gosto muito de dizer que o mediador ele tem que ter um autoconhecimento muito grande a seu respeito. Ele tem que se conhecer, ele tem que conhecer as manifestações físico-químicas que acontecem no seu corpo, né, para que ele possa compreender quando isso acontecer e saber administrar da melhor forma possível. Porque imaginem quando vocês estiverem mediando e aí vocês vão estar ali, né, numa situação não pensada nem imaginada, a pessoa tem uma crise durante uma sessão de mediação. Como você acha que o mediador deve fazer? O mediador faz uma pergunta, atinge ali o ponto central de uma ferida da alma, e aí a pessoa, por exemplo, começa a descabelar literalmente, né? Eu falo com vocês, isso já aconteceu comigo, eu já tive caso da mulher começou a puxar os cabelos compulsivamente. E aí, o que vocês acham que eu faço? Você acha que eu vou usar da técnica do espelhamento, começar a puxar o meu cabelo também e falar assim, nossa, eu entendo a sua dor, eu entendo como você está se sentindo? Não. Eu preciso separar a minha dor da dor do outro, eu preciso entender da dor do outro e eu preciso utilizar técnicas adequadas para neutralizar, para estabilizar aquela crise. E se for o caso, até mesmo suspender ou interromper a sessão de mediação. O que não pode é fazer uma confusão entre aquilo que é seu mediador e aquilo que é do mediado. Porque se você chamar para si aquilo que é do mediado, você pode estar colocando em risco a sua imparcialidade. E é por isso que é muito importante manter um distanciamento mesmo entre o mediador e o mediado para que essas afinidades, né, de dores não se comuniquem, né? E por isso nós precisamos nos blindar. A gente tem que blindar para que a gente não possa
colocar tudo a perder, mas eu só tenho essa capacidade quando eu tenho inteligência emocional. Então, o mediador de conflitos, ele precisa ter inteligência emocional, ele precisa ter um vocabulário de sentimentos, ele precisa ter um vocabulário de emoções, ele precisa ter um vocabulário de necessidades. É muito importante termos esse autocontrole, termos esse autoconhecimento que nos informa a melhor maneira de nos portarmos quando estamos inseridos em uma situação, por exemplo, de caos, de crise do outro, que é comum na mediação, não tem nada de incomum. Nós não temos que ficar surpreendidos, nós temos que pensar em criatividade e como gerenciar a situação que se abre para nós. Por isso, dentro da habilidade emocional, é muito importante que o mediador tenha autoconhecimento e gestão da sua inteligência emocional. Outra habilidade do mediador que é muito importante para ele é a questão de habilidade negocial. Pessoal, nós precisamos conhecer de negociação. Nós precisamos, por exemplo, quem trabalha e quem vai trabalhar com mediação, de ter um curso de negociação dentro dos critérios de Harvard, ok? É importante que você conheça os princípios da negociação harvardiana. Quais são? Pessoas, interesses, opções e critérios. Vou repetir. Quais são os elementos dos princípios que orientam a negociação harvardiana? Pessoas, interesses, opções e critérios. É muito importante que o mediador conheça do processo estruturado de Harvard de negociação, porque nós somos negociadores, nós precisamos desenvolver, cada vez mais as nossas habilidades negociais. É muito importante que você entenda que esse modelo baseado em princípios, ou negociação integrativa, ou negociação baseada em interesses, que ela se estrutura nos 4 princípios, que é separe as pessoas dos problemas. Ou seja, seja dócil, amável com as pessoas, mas seja dura, vai no foco ali do problema. Você precisa negociar os interesses e não as posições. Ô Lud, mas espera aí, faz um parêntese. O que são interesses, o que são posições? Pessoal, interesses e posições são o seguinte: posição é aquilo que eu quero, é aquilo que está na ponta do iceberg, ok? Isso é posição. Eu quero o divórcio, eu quero o despejo, eu quero a indenização por dano moral. A lide sociológica é aquilo que eu sei que existe, que está por debaixo, mas eu não sei as dimensões, eu não sei para quanto lá de profundidade que tem. Sabe essa lide sociológica que a gente não vê, mas que sabe que ela existe? Pois bem, essa lide sociológica se encontra ali os sentimentos e as emoções, os interesses e as necessidades humanas. Então, o mediador, ele precisa negociar em cima de interesse, do porquê e do para que as pessoas querem algo. Sabe por quê, gente? Se eu negociar apenas naquilo que a pessoa quer, o dano moral, eu não vou entender o porquê a pessoa sente-se legitimada a receber a indenização por dano moral. Eu não sei para que ela vai querer aquela quantia a título de danos morais. Ah, professora, isso não vale a pena não, para com isso. Claro que vale, claro que vale. Eu preciso entender o porquê e o para que as pessoas querem algo na vida. Eu sei que é para atender uma necessidade, mas qual necessidade é essa? Vocês já ouviram falar no exemplo da laranja? Eu gosto muito de usar esse exemplo da laranja quando eu estou dando aula de negociação integrativa ou baseada em interesse. Sabe por quê? Eu tenho apenas uma laranja na fruteira da minha casa. E eu tenho 2 filhos. E os 2 filhos estão brigando na cozinha porque eles querem a laranja e eu só tenho uma laranja. O que você faria? Você aí que me assiste, que é pai, mãe, que é tio, madrinho, padrinho, o que você faria se fosse com você?
Se a criança, seja ela seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, os dois, né? Se as duas crianças estiverem brigando porque só tem uma laranja na fruteira, o que será que você vai pensar? Vou te dar um tempo. Você iria dividir essa laranja no meio? Será que foi isso que você pensou aí? Bem, eu não tenho como eu interagir diretamente com você, né? Então eu vou criar hipótese aqui, tá bom, pessoal? Vamos partir do pressuposto, então, que vocês foram pelo senso comum e partiram a laranja ao meio, dando 50% da laranja para um e 50% da laranja para o outro. A Lud resolveu o problema. Eles pararam de brigar, né? Saiu um para o lado e o outro para o outro, eu dei metade da laranja para cada um. Ótimo. Mas e se eu lhes disser que tem uma outra maneira de dar não apenas 50% da laranja para cada um dos seus filhos ou dos seus sobrinhos, que você pode dar 100% da laranja para ambos? Você vai me achar louca? Você vai me achar louca, é isso? Ou como? Como essa mulher está criando isso? Eu vou te explicar como. Se eu perguntar para cada um deles o porquê eles querem a laranja e eu obtiver a seguinte resposta. João vai me dizer: mãe, eu quero a laranja porque eu quero um suco de laranja. Ok, mãe? Tá bom, meu filho. Aí eu viro e falo: Maria, por que você quer um suco de laranja? Ela vai falar assim: mamãe, sabe por quê? Eu quero fazer doce de laranja que a vovó me ensinou. Para eu fazer o doce de laranja, eu preciso do suco ou da casca? Da casca. E o João que queria o suco, eu preciso só do sumo da laranja. Então, quando eu descubro quais são os interesses, os reais interesses que estão envolvidos no processo negocial, eu maximizo os ganhos individuais. Porque eu vou dar 100% da laranja para espremer e fazer o suco do João e vou dar 100% da casca para Maria fazer o doce. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos negociar em cima das necessidades, dos interesses e não da posição. Qual era a posição nesse exemplo que eu trouxe para vocês? Eu quero a laranja para o suco, né? Eu quero a laranja, nem era para o suco. Eu quero a laranja. Não, eu também quero. A mãe fala assim: então, o justo é dividir ao meio e dar. Será que o justo é isso? Mas eu, enquanto uma mãe zelosa e cuidadosa em querer dar o melhor para o meu filho, eu posso dar 100% em vez de dar 50%. Você quer continuar dando 50%? Eu estou te ensinando a dar 100% ou a receber 100%. Perguntem por que e para que vocês querem algo na vida. Vocês vão descobrir as necessidades humanas naquele momento que estão em extinção ou em processo de extinção. É importante que vocês façam essa pergunta. Então, um bom mediador, ou melhor dizendo, deixa eu tirar o mediador em processo, né, sempre de aperfeiçoamento, ele precisa sim de estudar negociação. Ele precisa entender de negociação integrativa, de compreender os elementos da negociação. Já falei 2, né? Separar as pessoas do problema, negociar em cima dos interesses e não da posição. O terceiro princípio aí: crie opções de ganhos múltiplos, ou seja, gere um brainstorm. Crie várias opções. Como resolver o conflito? Vamos criar opções, vamos trazer sobre a mesa. O mediador, ele precisa ficar fomentando as partes para que elas tragam opções sobre a mesa. Trabalhar com uma opção é muito ruim, 2 também não é bom. O ideal é trabalharmos de 3 a 5 opções, porque aí a gente tem o plano B, C e D para tirarmos e colocarmos sobre a mesa. Então, gente, quando a gente negocia, nós precisamos trazer múltiplas opções sobre a mesa e devem ser opções de ganhos mútuos. Mas, Lud, o que adianta trazer várias opções se como você vai escolher qual delas é a melhor? Não tem a melhor ou a pior opção, e sim aquelas opções que foram criadas, que foram fomentadas e trazidas sobre a mesa. Agora, como escolher, eu vou te falar. É o 4º princípio. Sabe qual é o 4º princípio? É fazer uma checagem em critérios objetivos. Então, eu vou, dentre todas aquelas opções trazidas sobre a mesa,
eu vou escolher aquela que está calcada em uma legitimidade objetiva. Entenderam, pessoal? Então, o mediador precisa ter, além de habilidades comunicacionais, além de habilidades cognitivas contra o conflito, além de habilidades emocionais, ele também precisa ter habilidades negociais. Mas não parem não, nós precisamos ter mais habilidade. Nossa, professora, mas pelo amor de Deus, esse mediador tem que ter muita habilidade. Tem que ter muita habilidade. E ele tem que ter uma habilidade muito especial, que são as habilidades e competências comunicacionais. O mediador, ele precisa entender dessa comunicação dialética, dialógica e discursiva. Ele precisa levar as pessoas a co-construções de significados mutuamente aceitáveis. O mediador, ele precisa entrar nesse processo comunicacional dentro de perspectivas éticas e não violentas. Aqui eu destaco mais uma vez para vocês a importância de utilizarmos uma comunicação construtiva, uma comunicação não violenta. Porque nós, mediadores, inspiramos pessoas. Então, quando eu trago um discurso despolarizado, um discurso pacífico, um discurso que se estrutura em observação, em sentimento, em necessidade, em pedidos assertivos, eu levo as pessoas ao encontro das necessidades que elas tanto precisam. Então, é muito importante que o mediador tenha essas habilidades comunicacionais. Então, professora, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer para você que nos assiste que é muito importante que vocês leiam o livro Comunicação Não Violenta, que leiam outros livros dentro da seara da comunicação, mas não dentro da perspectiva da filosofia do sujeito, da filosofia da consciência, mas sim dentro da perspectiva da filosofia da linguagem, dentro da perspectiva da intersubjetividade, dentro da perspectiva do consensualismo, dentro da perspectiva do quê? Da criação de consensos éticos mutuamente aceitáveis. Ok? Acabaram? Não, ainda tem mais. Ai, professora, pelo amor de Deus, está quase lá. O mediador também precisa ser criativo. Você é uma pessoa criativa? Você consegue pegar um clips, por exemplo, e anotar para mim 10 utilidades do clips? Se eu te colocasse, se você estivesse aqui comigo no presencial, eu iria te dar um tempinho e iria pedir para você colocar 10 funções que um clips pode fazer para você. Vamos lá, faça esse teste comigo, você que está me assistindo. Testa a sua criatividade. Vamos pensar num clips. O que o clips pode fazer? Vamos juntos? Vamos lá? Vamos desenvolver habilidades e competências criativas? Ótimo, vamos lá. O clips prende o papel. Beleza. O clips pode abrir uma porta. Eu fiquei sabendo por um aluno meu policial que o clips pode abrir uma algema. O clips pode prender uma barra de calça, uma alça de um sutiã que arrebentou. O clips pode ser uma agulha. Com clips eu posso fazer uma obra de arte. O clips pode ser uma régua. O clips pode ser mais o quê? Ele pode furar e tirar uma ferpinha do seu dedo. O clips pode ser usado para múltiplas funções, para além de prender folhas. A questão é o quão você se fecha na objetividade do objeto que se apresenta para você. E quando o que se apresenta para você não é um objeto, é uma pessoa, que é um sujeito, que é subjetivo, que sente, que tem necessidade, que precisa de você na satisfação das necessidades dele. O mediador precisa ser criativo, ele precisa fomentar o brainstorm durante a sessão, ele precisa levar as pessoas
Ai, será que eu posso falar isso aqui? Há quase um estado de flow que os coaches gostam de falar e que é muito interessante. As pessoas precisam entrar numa mediação, estar inseridos ali e não perceberem mais nada no mundo lá fora. Perceberem que estão ali com você simplesmente por estar. E estar ali faz sentido para elas. Você, mediador, que vai ser mediador, quer se formar, você precisa fazer isso para elas, com elas, a partir delas. Então, nós precisamos ser criativos. Mas eu só estimulo a criatividade no outro se eu sou uma pessoa criativa. Ok? Tem mais um, professora? Tem mais um, gente. Mas eu estou quase lá, nós estamos quase na reta final e eu não posso deixar você desistir. Não desista, estamos quase lá, juntos. O mediador, ele precisa ser sensível, ele precisa ter sensibilidade. Ele precisa ter sensibilidade para perceber o humano que habita nas pessoas com as quais ele trabalha. Ele precisa ter sensibilidade para escutar aquilo que não foi dito, aquilo que foi apenas demonstrado não verbalmente, mas que chega nele através de gestos, olhares, manifestações faciais. Então, o mediador precisa ser uma pessoa sensível ao outro. O mediador, para ser sensível, ele precisa estar aberto ao sistema do outro, para que ele possa gerar essas conexões empáticas que geram frutos. Então, o mediador, o processo de formação do mediador é um processo inter e transdisciplinar. O mediador não vai simplesmente conhecer do direito, porque para ser mediador judicial, por exemplo, pode ser formado em mais de 2 anos, né, instituição de ensino reconhecida pela Infam ou pelo MEC, e não fala que é só direito. Eu tenho várias amigas mediadoras que são assistentes sociais, psicólogas, tá bom? Até geóloga eu tenho, formada em relações internacionais, TI. A lei não fala que tem que ser bacharel em direito para ser mediador judicial. Apenas que tem que ter 2 anos de formação, fazer o processo de formação nos moldes da Resolução 125 e cumprir toda a carga horária do teórico e do prático. Aí ele se forma enquanto mediador judicial. Mas esse processo de formação, essa caminhada, ela não para. E é por isso mesmo que o CNJ estimula a formação constante através de aperfeiçoamento. Por isso que os NUPEMEC sempre pedem para os mediadores já formados que sempre fiquem em processo de aperfeiçoamento, de fazer mais cursos, cursos de outras áreas, mas que tenham conexão com a mediação. Então, por exemplo, o mediador que tem formação, por exemplo, em programação neurolinguística, em análise de comportamento humano, em inteligência emocional, em negociação, vocês acham que esse mediador, com essa bagagem de informações, ele vai estar ali extremamente preparado para um gerenciamento de um conflito complexo? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu entendo que o mediador ele precisa beber dessas fontes para além da fonte jurídica. Por isso, a mediação não é simplesmente sentar à mesa e pedir que cada um ceda um pouco para que possamos criar um acordo. Não, para mediarmos é importante sentarmos à mesa, percebermos o outro, percebermos as suas necessidades, percebermos os sentimentos e as emoções que passeiam nele e, a partir dessas percepções originárias, começamos a negociar, começamos o processo de troca, começamos a circularidade, começamos a reconstrução, começamos a ressignificar, começamos a construir narrativas outras, começamos ali a reconstruir conflitos, a reconstruir pessoas, a emancipar, a resgatar a pessoa dela mesma. Mediação é um processo de resgate. Mediação não é terapia, mas é um processo terapêutico. E para além disso tudo, é claro
que o mediador precisa ter conhecimento jurídico acerca da temática da mediação que ele vai participar. Não adianta eu sentar à mesa para fazer uma dissolução de sociedade se eu não tiver a mínima noção de direito empresarial, principalmente no que tange ali às sociedades. Ok? Claro que podem ter advogados para me ajudar, mas eu preciso ter conhecimento temático da matéria objeto da mediação. Então, o mediador, ele precisa, no seu processo de formação, de receber dessas múltiplas informações, desses múltiplos saberes, para estar enquanto aquele que dá conta, que se coloca no meio da dor do outro. Porque mediar, como diz Luiz Roberto Vará, é amar. E isso não é romance, isso é realidade. Só consegue mediar quem consegue amar. E Vará explica, é o amor solidário, é o amor da irmandade, é o amor da compaixão, é o amor empático. Então, se você que está nos assistindo, despertou aí para mediação, achou legal, já passou pelas bases normativas, conheceu um pouquinho das escolas, conheceu da teoria do conflito, viu que a mediação transita em várias áreas, que ela é transdisciplinar, que ela é um processo humano, que ela busca resgatar o sujeito constitucional que habita no outro, que busca resgatar famílias, que busca resgatar empresas. Se você aí foi estimulado para isso, eu lhe faço um convite, não pare de estudar mediação, continue nesse processo, nessa caminhada e tente, quem sabe, você tem aí dentro de você um grande potencial para ser um grande mediador de conflitos, para tocar vidas, para tocar famílias, para tocar corações e para fazer a diferença lá fora. Talvez você está aí para contribuir para o universo, para contribuir para a pacificação social, para contribuir para a construção de um consenso. E por que você não começa aí dentro da sua casa, primeiramente com você, depois com a sua família, depois no seu trabalho, com seus amigos, e se perceba enquanto um ser em processo de formação, ser este que precisa desenvolver habilidades e competências que precisam resgatá-lo primeiramente de si e depois do outro, para que você possa fazer acoplamentos estruturais com o sistema do outro. Bem, essa aula foi um pouquinho filosófica, passei um pouquinho pela ética da alteridade através do Levinas. Agora está na hora da gente fazer alguns exercícios para ver se isso tudo que eu disse para você faz sentido e chegou aí com clareza. Pode ser? Vamos ao quiz? A mediação, como método de resolução de conflitos, não visa pura e simplesmente ao acordo, mas a atingir a satisfação. Letra A, dos interesses e das necessidades dos envolvidos? Ok, tá certo. A mediação não busca o acordo em primeiro lugar. A mediação busca facilitar a comunicação e levar à integração dos interesses dos envolvidos. Então, aqui nós já vimos que a primeira resposta já está correta. Então, a mediação não visa pura e simplesmente o acordo, mas atingir a satisfação dos interesses e das necessidades dos envolvidos no conflito. Mas vamos ler as demais. Letra B. Na resolução das controvérsias referentes a direitos na arbitragem, sendo que um terceiro recebe poderes de uma convenção arbitral para decidir pelas partes? Não, pessoal, está confundindo aqui mediação com arbitragem, correto? Então, não é nesse aspecto, não. C. Entre as partes que se comprometem a levar os conflitos decorrentes do contrato à arbitragem, então, o mediador, a mediação busca atingir a satisfação entre as partes que se comprometeram ou se comprometem a levar os conflitos decorrentes do contrato de arbitragem? Também não. D. Das partes em uma única reunião de conciliação, não sendo necessário despender muito tempo para investigar toda a complexidade do contrato relacional em questão, totalmente errado. Primeiramente, que a gente não faz mediação em uma sessão só.
Eu nunca fiz isso, tá? Segundo, que a gente despende de um tempo, sim, tá? Para a gente entender a complexidade daquele conflito, para a gente mapear o conflito, para a gente chegar nos interesses, nas necessidades e para a gente integrar os interesses num processo negocial. Então, tá errada aqui a letra D. Letra E, das partes de modo rígido, pois não requer o conhecimento das inter-relações das partes em conflito. Errado. É claro que a mediação busca a satisfação das partes e requer conhecimento da inter-relação. Se a gente pegar o conceito de mediação, não é justamente a partir do conceito de mediador que busca atuar em relações continuadas no tempo e no espaço? Então, essa inter-relação, ou seja, o relacionamento, deve sim ser tratado na mediação, ok? Então, nesse primeiro exercício, a resposta correta é a letra A. Vamos para o próximo. Os conflitos fazem parte da humanidade. Os conflitos fazem parte do cotidiano da humanidade desde o início dos tempos, como fenômeno sociológico, tanto nas relações familiares quanto nas relações sociais. É comum que os conflitos sejam levados diretamente à justiça, sem que outros caminhos sejam sido tentados. A mediação constitui uma das diversas formas alternativas de solução de controvérsias, capazes de evitar a judicialização dos conflitos. Ok? Sobre a atuação do mediador, é correto apontar que, vamos lá, letra A, o mediador atua como um facilitador do diálogo entre pessoas, a fim de que a negociação direta entre elas possa ser restabelecida? Sim, o mediador atua como facilitador do diálogo, ok, entre pessoas, a fim de que a negociação direta entre elas possa ser restabelecida. Perfeito, correto, é isso mesmo. Lembra que eu falei? Quanto menos eu falar na sessão, mais eu estou percebendo que a mediação está fluindo e está funcionando. Mas vamos ler as demais também. Letra B. A mediação guarda sintonia com o paradigma adversarial do contraditório, característica da lide consensual? Mediação, sintonia com o paradigma adversarial? Não. Mediação guarda sintonia com o paradigma colaborativo. C. O acordo sugerido na mediação tem a coautoria do mediador? Mediador pode dar opção na construção do acordo? Não pode. Então, o mediador não é coautor do acordo. Ok, gente? Já pegamos aí. D. O mediador faz o papel do juiz e é escolhido de comum acordo pelas partes, sendo comumente um técnico com grande conhecimento na área do conflito. Errado. Errado. O mediador não faz papel do juiz, não faz papel de advogado, não faz papel de defensor. O mediador é um terceiro, que não é juiz, que não é promotor, que não é advogado, que não é defensor. Ele é mediador, ele é terceiro condutor do consenso, ele é terceiro condutor da negociação. Ele é escolhido ou muitas vezes, quando é mediação judicial, ele pode ser apenas aceito pelas partes, tá bom? Sendo comumente um técnico. Não, não tem isso. Mediador não é técnico, especialista em assunto, não, gente. O que eu falei com vocês é que é importante que o mediador tenha conhecimento da temática acerca da qual ele vai mediar. Mas ele não tem que ser um expert, um técnico naquele assunto, beleza? A mediação é regida pelo princípio da publicidade, que autoriza a divulgação e a utilização no processo das informações trazidas. Errado. A mediação é regida pelo princípio da confidencialidade. Falamos muito disso no artigo 30 da Lei de Mediação, bem como no artigo 166, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra A. Com base na Lei 13.140 de 2015, que dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias sobre a autocomposição de conflitos, julgue os itens a seguir. Vamos lá?
Iniciado o procedimento de mediação, as partes devem permanecer até a resolução do caso. Será, gente, que iniciada a mediação, as partes têm a obrigatoriedade de ficar até o final? Ou pelo princípio da autonomia da vontade, as partes podem pedir o encerramento a qualquer tempo? Vamos lá, vamos devagar. 2. O mediador deve ser designado de forma exclusiva pelo tribunal, preservando-se assim o princípio da imparcialidade. Será que, no caso aqui, uma mediação judicial, o mediador deve ser designado de forma exclusiva pelo tribunal? O próprio CPC já traz que o mediador pode ser escolhido ou aceito pelas partes. Então, aqui vocês estão vendo um outro errinho aqui. 3. Uma das principais inovações da citada lei é dispor que a mediação pode ser feita à distância, desde que ambas as partes estejam de acordo. Perfeito, está no capítulo 3º, dentro das disposições finais da Lei 13.140 de 2015. Podemos ter, sim, mediações online realizadas por plataformas digitais. Os tribunais de justiça, eles têm uma plataforma específica para que a mediação aconteça, bem como tem um sistema integrado de mediação, tá bom? Então, a terceira está correta. 4ª, a mediação é uma realidade multidisciplinar, nós já trouxemos aqui, que reúne entre os seus princípios conhecimentos de várias áreas do direito, da psicologia, da sociologia e de outras ciências sociais humanas. Ok, certinho. A única ressalva que eu faço para vocês dessa questão aqui, que ele usou a expressão multi, onde ele deveria ter utilizado inter ou trans. Mas tudo bem, pessoal. Nem todo mundo, principalmente em questão de concurso, aquelas três, a abertura da aula, onde eu especifiquei para vocês o que é multi, o que é inter e o que é transdisciplinar, muitas vezes as pessoas não se atêm a essas especificidades conceituais, tá bom? Só para explicar para vocês. Então, essa 4ª aqui, ó, está certinho. A mediação é uma realidade multidisciplinar, quer dizer, ela bebe de várias fontes, né? Ou seja, direito, psicologia, psicanálise, ética, antropologia, filosofia, e outras ciências sociais humanas. Tá correto. Então, quais são as duas alternativas corretas aqui, gente? A terceira e a 4ª, em sendo a terceira e a 4ª, aonde que está a resposta correta? Na letra D. Apenas os itens 3 e 4 são os itens corretos. Bem, pessoal, chegamos aí ao final do nosso quiz, fechando aí a nossa 5ª aula, o nosso 5º encontro. E eu deixo aqui, então, só um breve resumo de tudo que contemplou aí os nossos 5 encontros, onde nós começamos pela cultura da paz, passamos pela dinâmica dos métodos adequados de soluções de controvérsias, entramos, né, nas questões da própria mediação em si, da lei de mediação, do Código de Processo Civil. Trabalhamos a interdisciplinariedade agora ao final. Então, vocês viram que nós trabalhamos 5 aspectos, né, desse curso, mas esse é o início. Então, eu deixo aqui para vocês um convite para que vocês continuem nessa trajetória, que você que está aí, que está estudando para concurso, ou que você está aí fazendo uma reciclagem, para você que está aí buscando ter mais conhecimento, eu não sei qual é a sua intencionalidade, mas eu sei que você está aí e é para você que eu fiz esse curso, é para você que eu disponibilizei a estar aqui e a doar o que eu sei para você com todo o meu coração. Eu espero que as minhas falas, que o meu compartilhamento faça sentido para você e que você possa se mover em uma direção ao encontro do seu propósito, do seu chamado, porque você tem um propósito nessa vida. E eu espero que a mediação faça sentido para você, porque ela faz sentido para mim, ela me leva a lugares altos, ela me leva a lugares outros, ela me conecta às pessoas, ela faz sentido em mim, ela me leva ao meu estado de flow.
Então, eu espero que você se encontre e, quem sabe, nós vamos nos encontrar nos caminhos da mediação. Por aí, vamos trabalhar juntos, desenvolver um projeto juntos e até mesmo sermos parceiros da mediação, parceiros de vida, correto? Pessoal, muitíssimo obrigado pela sua participação aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Esse curso vai estar disponível na TV Justiça, bem como vai ser reprisado no canal do YouTube da TV Justiça. Então, para você que gostou, assista, compartilha, indica para os seus colegas, para os seus amigos e faça mesmo da mediação esse processo contínuo de busca pelo autoconhecimento de si e pelo conhecimento do outro. Busque fazer pontes na sua vida, busque integrar os interesses e comece fazendo com você. Então, essa é a minha mensagem final, esse é o meu muito obrigada e eu me coloco à disposição de vocês e da TV Justiça. Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus e, quem sabe, até um novo próximo encontro. Até lá, pessoal. Obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.